Eu gosto sempre, a primeira vez que um convidado vem aqui, começar perguntando sobre como é que é a sua história com Cristo. Você já vem assim de pais cristãos, já nasceu assim no contexto, Sim. ou você é o primeiro ali? Nasci no contexto. Eu venho de uma família cristã, os meus avós cristãos, meus pais cristãos. Nasci na igreja. Eu até falo para os irmãos que eu acho que Deus quis imprimir em mim algo sobre a igreja. Então, eu fui aquela criança que vivia na igreja, cresceu na igreja aprendendo os hinos, escola dominical, passando por todos os processos, né? A época a igreja... E na época que denominação, assim, que... Presbiteriana. A presbiteriana. Avós presbiterianos, pais presbiterianos, e até os 20 anos presbiteriano. Mas eu sempre fui muito envolvido, então já com uns 15 para 16 anos estava envolvido com os jovens, liderava os jovens. Depois eu fui um diácono muito jovem, né? O sistema presbiteriano, eles elegem, né, os diáconos. Com 18 anos eu fui diácono. É e mesmo? Com 20 eu era presbítero. Uau! Muito, muito jovem, de fato. E foi uma experiência muito boa, né? Na verdade, eu era bem inexperiente, mas eu acho que Deus já trabalhava essa questão de ministério, de chamado, de liderança. E tem toda uma trajetória, né, de família, de coisas que aconteceram em nossa casa. Meus pais e minha mãe, principalmente, muito evangelista. Tem uma história interessante. Nós frequentávamos uma igreja e a minha mãe, sendo muito evangelista, ela juntou-se com alguns irmãos e ela fazia um trabalho de evangelismo nas comunidades. E havia uma comunidade perto da igreja. Todos os domingos de manhã ela passava, ia juntando crianças e um comboio de crianças assim na rua, e ia para a escola dominical. E isso começou a crescer, né? 10, 20, 30, 50 crianças. Meu Deus. Pensa, nós estamos falando de anos 70, né? Então, e aquele comboio de crianças até chegar à igreja. A igreja era longe. E cresceu tanto que houve uma dificuldade com a igreja, porque as famílias, né, da igreja começaram a ter uma certa dificuldade com aquelas crianças, porque criança vinha da comunidade, às vezes pegava piolho, por exemplo, né, mas normalmente as crianças vinham arrumadinhas, limpinhas e tal, mas as famílias tinham um certo receio. Isso virou uma polêmica na igreja, à época, e assim, muito interessante que chegou-se à conclusão de que não era tão interessante aquelas crianças estarem na escola dominical. E os meus pais, buscando uma solução para isso, essas crianças começaram a reunir em minha casa. Eita. Então imagina, assim, o quintal de casa, a sala, a cozinha, virou um trabalho para as crianças da comunidade domingos à tarde. Claro, a gente continuou na igreja, foi só uma polêmica, enfim. Mas esse trabalho teve continuidade por 9 anos. 9 em minha anos. casa. Então, você pegou crianças, viraram adultos. Sim. Então essa foi a minha infância. A gente ia para a escola dominical, à tarde tinha esse trabalho com crianças, à noite voltava para o culto, durante a semana fazia outras atividades sociais. Então minha mãe, principalmente, muito, muito envolvida, né, com todo esse trabalho. Depois, infelizmente, a minha mãe acabou falecendo. Ela faleceu quando eu tinha 17 anos. Olha. Então ela partiu bem jovem, ela tinha 47 à época. Mas, foi assim, doença? Foi uma sim, ela teve, enfermidade? Ela teve uma embolia. E isso passou mal, e depois de alguns dias ela fez uma operação, e em virtude da operação ela acabou falecendo. Mas isso é só para dizer que a nossa vida foi envolvida com a igreja o tempo todo, né? Eu acho que Deus, desde muito cedo, marcou a minha vida com a igreja. E esse trabalho é muito interessante, que ficou 9 anos em minha casa, depois continuou, né, com outros irmãos que compraram um terreno. Até hoje é uma igreja que se formou a partir desse trabalho, mas em minha casa, por exemplo, chegou a ter 200 crianças. Havia um quintal 200? grande. 200, pensa. Fez-se um galpão assim no quintal, então utilizava esse galpão, utilizava a cozinha, utilizava a sala, até os quartos e tudo mais. E fazia o que geralmente com elas, assim, eram... Bíblia, cânticos, era um culto. Era um né? culto. Era um culto. E tinha as classes, dividia por faixas etárias e tal. E teve até uma época, antes de comprar o terreno e construir, onde é uma igreja presbiteriana até hoje, teve uma época que à tarde vinham as crianças, à noite vinham os adultos, às 7 da noite. Então a gente se revezava entre ir ao culto, meus pais, às vezes eles ficavam, a gente ia... E eram os pais das crianças, geralmente. Sim, os pais das crianças.
Mas olha que interessante, depois de muitos anos, né, isso foi alguns anos atrás, para a gente ver os frutos disso, né, como é importante. Eu fui a uma feira, eu estava com a minha esposa, e eu estou caminhando, chegando nessa feira, tinha um carro de polícia parado com alguns policiais, e um deles começou a olhar para mim, né? Eu já pensei, bom, o policial está olhando muito para mim assim, e veio na minha direção, e eu olhei e falei, tudo bem? Ele, tudo. Você é pastor, né? Falei, sim, sou pastor e tal. Ele falou, olha, talvez você não me conheça, mas eu, quando garoto, quando criança, eu frequentava a sua casa, a casa dos seus pais, porque tinha aquele trabalho da igreja e tal. E foi lá que eu aprendi as primeiras coisas da palavra de Deus. E nunca esqueci. Falou, cresci e me converti, né, já quando criança, mas depois ele foi para uma igreja e falou, hoje toda a minha família serve a Deus. E eu nunca esqueci aquele trabalho na casa dos seus pais e depois virou uma igreja e tal. Eu falei, bom, são os frutos que São os frutos saltam para a vida eterna, por aí, né? E é muito interessante que eu não lembro quem dizia, né? Porque quando você está pregando para um adulto, você está salvando meia vida, né? Mas quando você prega uma criança, está salvando uma vida inteira, né? É de fato. Então, tem essa jornada pela frente que a criança ainda vai fazer, né? E você está salvando alguém antes de muitos dos problemas e dos erros que cometeriam, né? E você está salvando uma família, né? Exatamente. Que ainda virá, né? Então, como você disse, minha esposa, os meus filhos estão lá na igreja, servindo ao Senhor, e começou por ele ali. E esse cara me abraçou e falou, cara, eu nunca esqueci aquelas lições, sabe aquelas antigas lições da APEC e outras, né? E falou, eu nunca esqueci lições do mimeógrafo, a palavra, os cânticos. Ele falou, guardo comigo até hoje. Eu falei, vale a pena, né? Vale a então, pena. assim, eu acho que eu fui um cara envolvido na igreja, apaixonado por igreja. Como eu falei, eu fui um diácono muito jovem, um líder de jovens muito precoce, até acho que com uns 16, 16 anos, líder de jovens. Eu liderava os jovens. Muito bom. E depois Quando diácono... é que você teve algum momento, você compreendeu? Eu fui chamado para o ministério, assim, eu acredito que isso aqui é algo que... Sim, eu já tinha, assim, algumas desconfianças ministeriais, bem jovem, né? Pelo fato de estar sempre envolvido. Sim, sim. Eu fiz, quando tinha 20 anos, o meu pastor, à época, me liberou para mim fazer um curso mais teológico, assim, então comecei a aprofundar um pouco mais. Mas com essa idade também aconteceu algo, batismo no Espírito Santo. 20 anos? 20 anos. Na presbiteriana? Na presbiteriana. E é muito interessante que a minha mãe era apaixonada por livros, né? E apesar da gente estar numa igreja mais tradicional, né? A linha bem calvinista, reformada, ela tinha todo tipo de livro. Então ela tinha livros carismáticos, livros sobre absolutamente tudo. E alguns livros até que eu li muito depois, assim, e falei, puxa, né, minha mãe era bem aberta a esse aspecto.